Fala pessoal, o GMVandro aqui, bora pro nosso vídeo de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá lançar o desafio, buscando aí um oponente que tem aí mais de 2.420 de rating. Vamos torcer para vir um cara com rating um pouquinho mais alto. Vamos lá, tem um adversário aí de 2.533, tem a conta aí desde 2024. Vamos lá, vamos jogar essa partida com ele. Ele começou aí jogando com lance cavalo F3. Vamos jogar aí a nossa querida defesa Índia do Rei, que tem sido aí a arma principal contra o peão da dama na nossa série. Então vem jogando consistentemente a Índia do Rei contra o peão dama e a Taimanov contra o peão rei. Bom, aí tô jogando essa variante aí do bispo G4, que foi popularizada aí pelo Caruana, né, a famosa partida que ele ganhou do Radoslav Wojtaszek, que é um cara que eu até joguei na série de 3 minutos há um tempo. Vou jogar aqui o cavalo C6. E a verdade é que eu não lembro muito bem como é a ordem dos lances nessa variante. Eu acredito que cavalo D7 é o lance. Então eu acabo cedendo aí o par de bispos, mas eu fico com as peças muito ativas, né, especialmente jogando aí pelas casas pretas. Acredito que agora o lance é torre 8, né? Torre 8, porque eu quero aumentar a pressão ali em cima do peão de E4. E ele veio com o bispo H6 para trocar esse bispo, né? Bom, deixa eu ver uma coisa aqui que é... Ó estragando a imagem, a câmera aqui, né? Tava tentando corrigir o foco, quase que eu estrago, quase que eu jogo a câmera fora aqui. Bom, ele jogou bispo H6. Na partida do Caruana rolou uma ideia, que foi a ideia de jogar um bispo toma C3, e quando dama por C3, dama F6, porque aí depois das trocas rolava uma pressão em cima do peão de E4, acabou caindo até esse peão. Agora eu não sei se eu devo fazer isso aqui também, que ele veio com essa ideia. Porque no geral o cavalo fica muito forte, né? E uma questão, se eu jogar cavalo D4 para tomar em F3, tentando estragar um pouco a estrutura dele. Pô, parece interessante esse lance também, né? Falar que eu gosto desse lance aqui, cavalo D4 ameaçando tomar em F3. Eu já estou indo para um plano completamente diferente, né? Eu acredito que dava para jogar o plano de bispo por C3, apesar de parecer um lance feio, né? Ainda mais ele com bispo aqui em H6, tal, bispo de casas pretas, assim, parece suicídio numa Índia do Rei, porque esse bispo vai fazer falta, mas eu acho que dava para jogar, né? A ideia do Caruana, eu acredito que poderia funcionar aqui também. Mas o meu cavalo D4 não parece tão ruim, né? Porque talvez ele tenha que levar o bispo lá para D1 para evitar a troca. E com isso já perde a comunicação entre as torres, né? Ele jogou o bispo D1, que é o lance que eu imaginava. E aqui eu tinha pensado na ideia de jogar tomando em H6, seguido de cavalo C5, pressionando aí o peão de E4. E a questão é, eu vou conseguir manter meu cavalo ali por um tempo, o cavalo em D4? Porque é somente esse cavalo em D4 que justifica o meu jogo até aqui. Eu acredito que sim. Vamos lá, vou jogar bispo por H6. E uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é com as entradas do cavalo em D5. E aqui que eu preciso tomar uma decisão certa, né? Para a posição não ficar ruim, porque ele tem ideias como F4, F5, cavalo D5, tudo tentando explorar a ausência do meu bispo de casas pretas, né? Então, tenho que aproveitar o momento.
Hum, se eu jogar cavalo C5, tem aquela pressão em cima de E4, ele volta a dama para D2. Pensando num lance meio feio aqui. Mas apesar de feio, fica um cavalo ali em D4, né? Vamos lá, tô jogando criativo, vai. Tô jogando criativo essa partida. Talvez eu pague um preço caro aí por isso, por essa criatividade, mas parece que dá para jogar, né? A minha ideia é que estabilizando o cavalo aqui em D4, né? Ninguém pode expulsar ele daí, a não ser o próprio cavalo dele, jogando um cavalo E2. Mas aí eu venho com outro cavalo. Eu quero tentar chegar numa posição onde meu cavalo seja superior ao bispo dele. E ele nem pode jogar cavalo E2 direto, que cai o peão de E4. E no caso de F4, que seria um plano mais agressivo, eu venho com o cavalo para F6. Ah, esse eu não vi. Ó, temos o primeiro furo aí da análise, que é um bispo vindo para A4. Esse deixamos passar, porque ele está trocando o bispo e plantando um cavalo em D5 depois, né? Se eu jogar um lance como um torre E5 para torre H5, muito ruim. Começou os planos estranhos. Pô, esse lance foi bom dele, hein? Bispo A4. Achei que foi um belo lance. Vamos lá, já que estamos jogando criativo, vou continuar jogando criativo aqui. Já que eu comecei nessa pegada, vamos lá, né? Torre E5 com ideia de torre H5. Pode ser horrível isso. Mas, quem sabe, né? Porque pode sobrar uns teminhas ali. Pode sobrar uns teminhas táticos ali na posição. Ó, ele tomou em D7. E a minha ideia é fazer agora o intermediário torre H5. Vamos lá, torre H5, intermediário. Se ele joga dama F4, é possível. Fica umas ideias ali de um cavalo E2 duplo em algum momento, então o cavalo dele não pode sair muito bem. Mas estou com aquela impressão de que não foi bem o caminho certo, sabe? Pois eu estou dependendo de tática para funcionar, né? A posição dele, se ele estabiliza, ele vai ficar melhor. Porque eu tenho aí as debilidades em D5, em F6. Meu cavalo em D4, ele não compensa tanta fraqueza assim na posição. Por exemplo, se ele joga o próprio dama F4, dama toma D7, torre de F1 para vigiar E2, eu não posso dar o duplo em C2 que eu levo o cavalo D5 e estou praticamente perdido aqui. Então eu já tenho que me preocupar com algumas coisas aí na posição por conta dessas casas, né? Olha, jogou o dama F4, trouxe a torre para E1, parece que ele está escutando o que eu estou falando, né? Tá, tá fazendo justamente os lances. E agora temos aí um problemaço para resolver nessa posição. Temos um problemaço para resolver. É...
Caramba, difícil resolver isso aqui, hein? Rei G7, cavalo D5, dama D8 daí. Rei G7, cavalo D5, dama D8. Vamos lá, né? Caramba, eu esqueci completamente do meu tempo. Temos aí 3 minutos e 40. Nessa dela, posição. Jogar o dama D8, vigiando C7, vigiando F6. Eu só não vigiei E5, né? Mas acredito que por sorte eu tenho um torre F5 e tá segurando a casa ainda. E no caso de lances como um G4, a torre ainda tem essa casa, né? Tem a casa de E5, mas de repente eu fiquei com uma torre lá em H5 que não tá ajudando em nada, né? É, meus amigos, não está fácil essa posição. O cavalo tá bonito em D4, mas o dele tá ainda mais. É, bom, não estou encontrando uma ideia muito boa ainda, pois ele pode ajustar aqui a posição, jogar um dama G3, F4, e aí as peças vão chegar com uma violência tremenda. E aí, como ajustar essa posição, hein? Como arrumar essa posição? Porque todo o meu plano ali de jogar C5 e tal estava baseado em ficar um cavalo bom contra bispo mau. É, agora já é outra história, né? Ahn, ainda não estou sabendo muito bem como. Eu vou ter que aceitar que eu vou ficar inferior, né? Vamos partir desse ponto. Vamos aceitar já que a posição ficou ruim. Esse acho que é o primeiro ponto aí na partida. Vamos aceitar isso e tentar se defender, né? Vamos tentar defender como se pode aqui. No último dos casos, sacrificar essa qualidade nesse cavalo. Ó, esse já não sei se foi dos melhores, pois eu tenho agora um torre F5. Tenho a impressão que ele se precipitou um pouco com esse último lance. E jogar tomando agora. Dama D6. Tá tendo uns teminhas ali em E2, mas eu não tô conseguindo explorar isso por enquanto. Vou jogar torre D8. Torre E7, é, vamos lá, só tentar jogar rápido. Ele não tem agora a entrada em E7, pelo menos não direto. Mas ele pode pensar em jogar um G4, né?
Bom, eu podia gastar todo o tempo pensando agora, ficaria bem feliz com isso. Tentar criar algum tipo de contra-jogo. Fazer esse, de olho em F3. E agora, vou jogar a torre A6. Uma coisa, dá pra jogar isso aqui? Bom, virou terra de ninguém agora essa partida. Jogar ré F6. Eu tô apostando que meu rei ele tá muito ativo. Ou pelo menos tá mais ativo do que o rei do meu adversário. Eu tô apostando que isso pode, de repente, me dar alguma vantagem, né? Porque o rei tá chegando em D5 já. É. Quem chega primeiro? Essa é a questão. Ele começou a pensar nisso agora. Quem vai chegar primeiro? Meu peão tá rápido ali, o peão de A, hein? Meu peão tá rápido e meu rei tá mais próximo aí do... Vamos lá, vou avançar isso aqui. Vou jogar esse. É... Ok. Nossa, pendurei o peão. É...
Que sujeira, meu amigo. Que sujeira foi essa? Que sujeira foi essa partida? Essa eu vou ficar com vergonha, eu acho. Essa eu tô... Porque eu tive que usar das habilidades que eu venho desenvolvendo jogando partidas de 3 minutos, né? Porque não ia dar para ganhar o final, eu ia ter que empatar, e aí eu fui pra sujeira. Nossa, que coisa horrível. Podia muito bem ter perdido, né? Mas é isso, tem hora que tem que arriscar mais, né? Tem que arriscar. Se empata ia voltar um monte, né? Então antes foi pro tudo ou nada agora, né? Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida. Assim, tô feliz porque deu certo, né? Mas podia ter dado muito errado, assim. Passou por um tris dessa ideia maluca ali de forçar. Mas, enfim, o cara tava apurado também, tudo podia acontecer aqui. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa bela obra, essa partida. Vamos ver o que aconteceu aqui no detalhe. Chegamos aí no nosso rating máximo de 2.826. Antes de começar aqui, se você está querendo melhorar nesse nosso joguinho, está querendo aprender mais sobre xadrez, entra para a lista de espera da próxima turma de alunos da Chessflix. Lá na nossa escola você pode ter aulas comigo e um time de grandes mestres, tendo ali acesso a trilhas de treinamento para o seu nível de jogo, com um caminho exato para você sair do nível que você está hoje até o nível de mestre, beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, e vamos lá, né? Que rolou nessa partida, meu amigo? Vamos lá, vamos passar aqui. Jogamos aí a nossa defesa Índia do Rei e joguei a variante aí do Bispo G4, né? Então, a defesa Índia do Rei, ela serve contra o peão dama, contra a inglesa, contra o cavalo F3 também. Você vai sempre jogar com essa formação. Pode jogar aqui um cavalo BD7, seguido de E5. A ideia é ceder o centro para o adversário para depois começar a golpear esse centro, seja com E5 ou C5. E aí eu joguei com E5 e Bispo G4. É uma variante menos usual, né? O Caruana que surgiu com essa ideia. E geralmente se joga com D5, é o lance mais popular, né? Ele jogou aí com Bispo E3, então eu posso trocar e cavalo C6, do teórico até aqui, cavalo D7, torre 8. E aí ele faz bispo H6, que é duvidoso. Não é uma boa ideia, era melhor jogar com torre de F1. Salvo engano, depois de torre de F1, vem a ideia do Caruana, que é bispo por C3. Dama toma C3. Essa ideia aqui surpreendeu muita gente, né? E dama F6. Porque cede o bispo de casas negras, mas depois que troca as damas, vai jogar torre E6, torre E8 e tem essa pressão, ele não consegue defender o peão de E4. E aí o branco já não tem mais vantagem na posição. Bom, aqui de novo tinha que jogar bispo C3, olha. Tinha que seguir com o plano, sem inventar nada. Depois de dama C3, dama F6. Mesma ideia. Eu viajei completamente aí, né? Eu quis criar outra ideia aqui. Tinha que jogar o normal mesmo. Joguei esse cavalo D4 e C5. Viagem completa. O cara mandou bispo A4, que é bom. É que eu furei esse lance, né? A ideia do bispo passando lá por A4. Porque se não tem esse bispo A4, digamos, joga F4. Ele acha que eu tô mal igual. Eu vou falar, não, se não tem bispo A4, eu acho que eu tenho uma posição boa. É que toda hora tá chegando esse bispo A4, né? De um jeito ou de outro vem o bispo para A4 e aí eu fico mal. Bom, aí joguei esse torre E5, torre H5, ficamos numa posição muito ruim. Cavalo D5 ele tem aí um ponto de vantagem, né? Mas o bom de quando você começa a aceitar que tá pior, né? É que pelo menos começa a buscar a forma só de resistir. E é isso que eu fui tentar aqui, né? Dama D8, ele interrogou rápido. É o Dama G3 que eu tinha falado, né? Joga Dama G3, F4. Nossa, tortura tremenda aqui. Jogou E5, aí equilibrou. Tomei em E5, torre E5, dama D6. E aí interroguei de novo, tinha que tomar em E5. Aí ele interrogou de novo e temos uma partida completamente igualada. Mas é aquele igual que dá para seguir jogando, né? Jogou torre E3 e aí eu tentei essa ideia de torre E6, que é o lance. Falou aqui, você ofereceu ao seu adversário a chance de trocar material.
Eu achei que ele ia falar assim, você encontrou o lance que dá a melhor chance de lutar. Não, a análise dele é que eu ofereci a troca, né? Bom, mas é uma chance interessante de lutar essa, né? Porque o final de cavalos, apesar que ele diga aqui que tá igual, o meu rei tá mais ativo. E no final, o rei é a peça mais importante, né? Então eu trouxe o rei, mas ele tem o contrajogo lá do outro lado, né? Bom, o jogo é esse, sei lá, eu achei que meu peão tava avançando rápido demais. Só que o cavalo dele tem tempo para voltar, olha. Volto com o cavalo e tá igual a posição. Nunca tive vantagem na posição. Vamos ver. Talvez em algum momento ali. Ó, aqui ele ficou perdido. Rei B2 dá certo. Ah, eu tinha cavalo cheque, talvez. Cavalo E5 cheque para evitar cavalo C4. Pois aí se rei F4, A3. Rei por E5, A2. E ninguém segura o peão mais, né? Não, era rei C3 o lance. Porque aí se ele volta para B1, rei B2, pô, mas aí tá repetindo o lance. O computador tá viajando aqui. Não, ele joga. Ah, é o cavalo E5 cheque. É o único que ganha. Cavalo E5 cheque. Ah, eu não vi essa ideia. Essa ideia era legal, hein? Agora bater no olho é fácil, né? Mas na hora eu não vi que tinha essa ideia. E aí vai promover. Tá. Com pouco tempo no relógio eu nem parei para pensar. Eu só joguei o cavalo para não levar o cheque em C4. Aí rei C3. Aí voltou na posição. Voltou na posição. Só que como eu não estava vendo a ideia, eu não joguei, né? O cavalo E5. Mas realmente a posição foi que eu ganhei. E depois eu acredito que eu fiquei perdido. Não, quer dizer, eu tenho certeza que eu fiquei perdido, né? Mas ia empatar isso aqui, né? Ia empatar. Eu joguei esse cavalo H7. Voltei e tô ferrado aí na posição. O cara joga lento, né? Encontramos um aí que joga mais lento do que eu, né? Porque ele se é um cara que tá acostumado a jogar blitz, ele me ganha fácil isso aqui, né? Tem 5 segundos aí com uma dama. Aí o cara desesperou, né? O cara desesperou. Eu joguei um E5 ali para tentar segurar o peão. E aí ele não teve tempo. Coisa horrível esse final, mas foi o único jeito de lutar pela vitória aí, né? E no fim chegamos aí a 2.826. Vamos lá, vamos ver como é que tá a nossa classificação agora. Então, estamos aí em segundo aí no ranking do Brasil, 2.826. Sup tá ali com 2.843. E no ranking mundial ali, o ranking global, seguimos ali na quinta colocação. O cara ali que tá em sexto deu um break, né, que ele estava jogando muita partida ali. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí nos próximos capítulos da nossa série. Se você está gostando, deixe seu like aí no vídeo. Se você gostou dessa sujeira aí no final da partida, deixa aí nos comentários. E é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e até a próxima.